Bendito Deus, Pai amado, Deus glorioso, Deus verdadeiro, Deus que nos tem dado graça, se tem revelado a tal ponto de nós hoje podermos crer que somos capazes, ó Deus, de dar a vida por Ti, Senhor, pela Tua palavra fiel e verdadeira. Nós cremos nas mansões celestiais, ó Deus, cremos, ó Deus, no Teu sacrifício, cremos, ó Deus, no que temos visto e ouvido, cremos no que temos sentido, cremos nas coisas espirituais que têm chegado até nós. Nós cremos que brevemente a nossa leve e momentânea tribulação chegará ao fim, ó Deus, e nós adentraremos para receber do que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Se falta ainda, ó Deus, algum selo de convicção nesta declaração, que nesta manhã o Todo-Poderoso possa, enquanto estamos aqui procurando Te cultuar com o nosso aprendizado, ó Deus, o Senhor possa estar movendo para que o nosso ser receba a convicção de que vale a pena não só viver, mas também morrer por Cristo Jesus. E assim o Senhor nos abençoa nesta hora, com graça, com entendimento, porque o Senhor disse: eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Senhor, nós queremos estar aqui como papéis para que o Senhor possa escrever, como penas de hábeis escritor para que o Senhor possa falar através de nós. Unge nossas mãos, nossa mente, nosso entendimento, nossa percepção, para que verdadeiramente sejamos como tições tirados do meio do fogo, ó Deus, e possamos transtornar o mundo, ó Deus, daqueles que não querem se render a Ti. Por isso, sejamos nós sempre uma rocha de escândalo e uma pedra de tropeço para todo principado e toda potestade do mal. Assim glorifica o Teu nome santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos seguindo ainda o Evangelho de Mateus, de infinitas lições como nós temos caminhado. Nós vamos partir hoje a partir de Mateus capítulo 18, no verso 23. Aí, o nosso texto diz, é a parábola do credor incompassivo. Incompassivo quer dizer sem compaixão, né? Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo, se lançou na prisão, até que soldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Né? O que nós queremos ver aqui? Eu vejo aqui uma lei de retribuição.
retribuição. Você já deve ter visto aí na sociedade, né? Pessoas que dizem assim: eu não vou fazer por fulano porque ele nunca fez nada por mim. Não é isso? Não é esse o projeto de Deus para a humanidade. Não foi esse o conceito que Deus colocou no homem. Não, não vou fazer nada por ele. Ele nunca fez por mim. Não, ele nunca fez por mim. Mas alguém já fez alguma coisa por mim? Talvez alguém que tivesse feito alguma coisa por mim, eu nunca tivesse feito por esse alguém que fez por mim. O que nós vemos aqui? Um homem vai e o Senhor perdoa a dívida de um servo, vou chamar de servo, de um servo. Aí lá na frente ele encontra alguém que está na mesma situação que ele esteve, mas ele não perdoa, ele não dá trégua, ele não tem misericórdia. Ele deveria ter ido para a cadeia, mas não foi. Deveria pelo menos ter permanecido com a sua dívida, mas não permaneceu. Porque quando ele suplicou, diz: não, eu vou te pagar. Desesperado, que ia ser vendido como escravo, ele, a mulher e os filhos, eu vou te pagar. O Senhor olhou e falou assim: 10 mil talentos, tu não vai me pagar nunca. Eu sei que você não vai pagar. Mas olhou para o desespero daquele homem e disse assim: não, tu está perdoado. Sei que tu não vai conseguir pagar, está dizendo que vai pagar no desespero, mas não vai conseguir pagar. Ele vai e encontra alguém na mesma situação, porém com uma dívida bem menor. Ao invés de ele fazer com o seu próximo o que tinham feito com ele, não. Ele leva a coisa na ponta da faca, joga o homem na prisão. Não sei outros detalhes que se poderia, é a parábola, né? Joga o homem na prisão. Aí o rei lá, o dono da situação, sabe da história, chama ele: vem cá, eu não fiz por você? Por que você não pode fazer pelo outro? Quanto que eu te perdoei? 10 mil talentos. E quanto que o outro devia para ele, vocês perceberam? 100 denários? Caramba, não tem nem comparação. Não dá para comparar. Imagina você comparar 1 milhão a 100 reais. Não dá para comparar. Mas o que eu vejo? Aí Jesus lá no final diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Só um detalhe que nós vamos ver com carinho, né? É a palavra irmão que aparece aí. Mas, por enquanto, nós estamos considerando o conceito generalizado de ser humano. Então, existe um conceito que nós temos, Jesus usa aquilo lá, usa a questão de dinheiro, mas para no fim falar de perdão. Ou seja, Deus nos perdoa? Perdoa. Deus tem compaixão? Tem compaixão. Deus tem misericórdia? Tem misericórdia. Deus exerce juízo? Exerce juízo. Então, assim como Deus é comigo, eu tenho que, analisando situações ou recebendo direção de Deus, agir também com os outros. Muita gente, às vezes, tem só o cartão postal do perdão, né? Não, não é isso. Nós estamos falando em sermos a semelhança de Deus, como Jesus aqui assemelhou. Olha, assim também o Pai Celestial, aquele rei da parábola que Jesus coloca, ele diz assim: assim como eu fiz contigo, tu não deverias ter feito com outro. Então essa semelhança, ela é generalizada, ela não é apenas um ponto de vista. Ou seja, há uma passagem em Israel que Deus condena um rei, Deus leva a juízo sobre a vida de um rei, porque diz assim: porque tiveste tu misericórdia dos inimigos do Senhor. Quem lembra dessa passagem? Aí. Então, por que tu tiveste misericórdia dos inimigos do Senhor? Ué, mas eu não tenho que perdoar? Não, não é simplesmente, aqui está sendo enfatizado uma das questões, o perdão. Mas eu tenho que me assemelhar a Deus, eu tenho que andar na direção de Deus. Então, o que fazem comigo,
eu tenho que levar adiante. O perdão, sim. A misericórdia, sim. A benignidade, sim. Eu tenho que dar e emprestar sem olhar a quem? Sim. Porque Jesus morreu por mim na cruz antes de eu ter nascido. Então essa é uma questão de retribuir favores e não simplesmente fazer favor a quem me faz favor. Jesus ensinou que eu poderia emprestar aos pobres, até mesmo pelo fato de eu saber que os pobres não iam ter como me retribuir. Mas Jesus fala, se você empresta para um rico, você sabe que esse rico pode te pagar de volta, tal, essa história toda, isso aí não tem galardão. Você já está emprestando algo que você sabe que você não tem a mínima chance de você perder. Mas quando você olha para um pobre que bate na tua porta pedindo alguma coisa, e você olha e diz assim, esse camarada não vai me pagar. Aí, mas você diz assim, não, mas eu vou emprestar para ele mesmo assim. Aí ele faz contigo que nem de vez em quando fazem comigo. Te pago na quarta. Mas tudo bem, o cara não disse qual quarta, né? Eu vou esperando. Um dia, numa quarta-feira, ele bate por aí. Então, meu irmão, ou seja, é o fato de você simplesmente, você pode ajudar? Se você pode, você ajuda. Salvo se a situação, ao invés de ser perdão e misericórdia, for o juízo de Deus. De vez em quando vem uns casos aí de uns moradores do Santo Cristo. Ah, fulano está em desespero, fulano falou que vem aí na igreja para você orar por ela. Olha, a porta da igreja está até aberta. Ela pode entrar e sentar, mas não pensa que eu vou orar por ela, não. Não parece uma grosseria? A pessoa entra na igreja, chega no final de um culto, pastor, eu queria que você orasse por mim. Não vou orar por você. Por quê? Porque existe compaixão, misericórdia, amor, mas também existe juízo. E nós temos que nos assemelhar ao Senhor e não fazer não fazer nada diferente do que Ele quer. Aqui, Ele queria, olha, o homem está num momento, a Bíblia diz que mal ele saiu daquela situação, ele encontrou alguém que ele devia. Então ele está vivendo, o ser dele está todo maravilhado. Perdoado 10.000 talentos? É coisa demais. Então, meu irmão, inclusive aqui no bairro de Santo Cristo tem algumas pessoas passando sufocos inacreditáveis. Tem pessoas que estão a ponto de ir parar dentro dos terreiros de macumba, depois de ter frequentado a igreja, rejeitaram a voz da restauração. Irmão, como eu já falei aqui e vou repetir, Santo Cristo para mim é caso encerrado. Bairro de Santo Cristo, não espero nada do bairro de Santo Cristo. O bairro de Santo Cristo foi o primeiro a ser convocado à voz da restauração. Foi assim que Deus fez comigo. O bairro de Santo Cristo foi o primeiro a ser convocado à voz da restauração. O bairro de Santo Cristo negou a voz da restauração. Deus chamou gente de tudo que é canto. Hoje a maioria das pessoas que aqui habitam, estão aqui, não fazem parte do bairro de Santo Cristo. Por quê? É a semelhança de Israel. Ah, vocês não querem não? Eu vou chamar um povo de longe. Graças a Deus por isso. Amém? Deus tem seus planos. Primeiro foi com Israel. Israel não quis, ele foi atingir os gentios. Na voz da restauração, Deus veio inicialmente para o bairro de Santo Cristo. Daqui ele ia partir, mas o bairro de Santo Cristo não quis, então rapidamente ele alcançou lá fora. Como Paulo fala, né, a rejeição de uns é a glória de outros. E até aqui nos tem ajudado o Senhor. Então, irmão, só então nós vamos voltar para essa questão da lei da retribuição. Vocês lembram quando o apóstolo Pedro pergunta ao Senhor, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei 7 vezes? Jesus diz, não te digo que 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, aqui nós estamos vendo tanto nessa passagem de Pedro, quanto nessa que acabamos de ler, é enfatizado a questão irmão. Ou seja, isso era muito pesado no conceito de Israel, porque quando diz que não emprestarás o teu dinheiro com usura, né? Não cobrarás juro do teu irmão, traduzindo, né? Se o teu irmão te estiver devendo alguma coisa e você vai pegar o penhor dele,
O que é o penhor? É a garantia, né? A pessoa tem alguma coisa de valor dentro da sua casa, então ela te pede um dinheiro, a pessoa, a lei dizia isso, só a pessoa entrava lá na casa, trazia o penhor cá fora, dava o cidadão, e quando esse penhor fosse coisas que na época eram caras, uma roupa, né, uma veste de um modo geral, dizia que ao anoitecer isso deveria ser dado à pessoa de volta e pela manhã o camarada pegava o penhor de novo, até chegar a hora de pagar a dívida. Se na hora de pagar a dívida a pessoa não tivesse o dinheiro para pagar, ele perdia aquela veste, ele perdia aquele penhor. Mas Israel, com relação aos irmãos, ou seja, de judeu para judeu, existiam umas leis assim muito bacanas da parte de Deus. Então a questão do penhor, ou a questão do empréstimo com juros, né? A Bíblia chamava com usura, era com juros, o que hoje nós chamamos aí de juros, era muito mais chamado de usura. Dizia que isso não seria aplicado com relação aos irmãos. Mas e quanto aos povos de outros lugares ou pessoas estrangeiras, as coisas eram diferentes. Então nós estamos hoje aqui vendo um conceito também sendo trazido para dentro do relacionamento de irmão. Ou seja, se um irmão aqui dentro da igreja tem um dinheiro sobrando das suas economias e vai emprestar para alguém, não pode cobrar juros. Entendeu, meu irmão? Não pode cobrar juros. Agora, se você vai emprestar para alguém lá fora, aí é diferente, aí você pode cobrar juros. Embora hoje a lei dos homens dizem que emprestar dinheiro com juros é crime, você está limitado a um percentual de juros, né? Mas me parece, não tenho certeza absoluta, me parece que a questão do dinheiro emprestado com juros atualmente só pode ser feito por pessoas autorizadas, com firmas abertas, essas coisas todas. Porém, biblicamente, não é assim. Biblicamente, qualquer um que tenha o seu dinheiro pode emprestar para quem quiser, com os juros que quiser, e pega emprestado quem quiser. O ser humano é livre. E o ser humano não tem que se curvar à lei de meia dúzia de abestalhado que faz lá no Congresso. Então, se você tem o seu dinheiro e vai emprestar, eu empresto meu dinheiro a 5% de juros. De irmão para irmão, isso não é aprovado na lei de Deus. Na lei de Deus diz que se você vai emprestar para o seu irmão, você tem que emprestar sem juros, né? A questão do penhor até vale. Isso é visto desde o cenário de Israel. Mas com juros só se empresta para quem não faz parte, vou assim dizer, da irmandade, né? Agora, na lei dos homens, você não pode emprestar o seu dinheiro. Me parece que isso está bem sendo taxativo. Eu já vi várias pessoas na televisão sendo presas, sendo que também não posso julgar muito, porque os que foram presos estavam sendo acusados de ameaçar os devedores. Aí isso já é outra história completamente diferente. Aí já saiu da legalidade, da lógica do ser humano, já entrou no campo da marginalidade, né? Ameaçando pessoas, enfim, isso aí já é outra história totalmente diferente. Então, irmão, um resumo aqui. Aquilo que você quer que os homens vos façam, fazei-los vós também, é um conceito de Jesus. E aqui diz, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, essa questão me chama muita atenção, esse negócio de girar no campo de irmão. Uma vez eu vi um irmão que vendia gravata, né? Ainda tem lugares por aí que os crentes tudo usam gravata, eu não sei para quê. Usam gravata. Aí um irmão vendeu uma gravata para o outro. O outro, não sei por que cargas d'água, cada um tem o seu problema, passou um mês, não pagou a gravata. Passou 2 meses, não pagou a gravata. Aí eu estava presente quando os dois estavam conversando lá. Aí um falou assim, depois eu vou acertar contigo aquela gravata.
Aí o outro falou assim, mas já passou 3 meses, né? Quando você for acertar comigo, me dá mais alguma coisa aí, né? Aí ele falou assim, não, é juros, não pode, é contra a lei. Peraí, meu irmão. Daqui a pouco passou 1 ano, né? Aí já entra a questão da consciência de cada um também, né? Se você tem um trato, eu acerto contigo daqui a 30 dias, ô meu amigo, palavra não tem nada mais poderoso que palavras. Pelo menos se você chegar e der uma satisfação, poxa meu irmão, tá feia a coisa pro meu lado, tô na prova, tô na dificuldade, tô na moenda, tô sendo torcido, não posso acertar, vamos dizer, aquela gravata contigo. Vê que o irmão pode ter paciência aí, mas eu realmente não posso. Agora, vai deixando a coisa ficar no descaso, né? Passou, só quando o irmão encontra com o irmão, eu tô te devendo, né? Peraí, não, pega lá, dá uma ligadinha, bate na casa do irmão, o irmão vem tomar um café aí para dizer que eu tô te devendo uma coisa, aproveita e já me dá um café. Tem que conversar, né, irmão? Tem que conversar. Afinal de contas, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos que conversar, bater um papo legal, porque era uma gravata, na época essa gravata custava R$3. E o irmão, por algum motivo, cada um tem os seus motivos, não acertou essa bendita gravata de R$3. E pelo que eu fiquei sabendo, um saiu de uma igreja, o outro foi para outro canto e a gravata ficou no ar até hoje, né? Então, nós temos que conversar pelo menos. Bom, então, irmão, é a lei da compensação. Jesus te perdoou? Perdoou. Você deve perdoar? Deve perdoar. Mas Jesus também vai exercer juízo sobre a sua vida? Vai exercer juízo sobre a sua vida. Então, da mesma maneira, dependendo da posição que Deus te coloque, Ele pode estar querendo exercer juízo através de você na vida de outros. Isso é o que nós vemos. E eu relembro, só para encerrarmos, a crítica que Deus fez a um rei de Israel. Porque deverias tu ter misericórdia e compaixão dos inimigos do Senhor. Nós vamos seguir aqui então. Eu só quero ainda falar um pouco nesse negócio que está me incomodando. Tem pessoas, meu irmão, que fazem assim, olha, eu tenho dinheiro, mas foi com o meu suor, foi com o meu trabalho. Quem quiser ter, que cada um que tenha o seu próprio suor e o seu próprio trabalho. Como eu conquistei, quem quiser que vai lá e conquiste também. Eu não ajudo ninguém, eu não auxilio ninguém, eu não empresto nada para ninguém. Só que acima do meu suor, acima do meu trabalho, da minha energia, acima do alimento que chega na minha mesa, que é regado com a chuva que Deus manda lá no campo, acima de tudo isso existe Deus. Eu preciso muito tomar cuidado com essa minha autossuficiência. Nós precisamos tomar muito cuidado com essa autossuficiência. Eu fiz, eu idealizei, eu sou inteligente, eu sou tal, eu sou bom, fui eu que construí isso com as minhas mãos, fui eu que elaborei isso, eu fui à luta e agora não estou aqui para dar moleza para ninguém. Às vezes, o que você tem, às vezes o que eu tenho, é justamente um projeto de Deus para que um dia Ele mande um necessitado bater na minha porta e eu possa ajudar. Eu tenho muito medo dessa autossuficiência. Eu reconheço, às vezes conversando com os irmãos, eu digo, irmão, olha, eu hoje olho para trás e reconheço que eu calejei as mãos. Eu suei a camisa. Eu andava quilômetros para ir para a igreja a pé para economizar uma passagem de ônibus. Deus viu tudo isso, mas isso não quer dizer que agora eu tenha que sentar num trono como soberano. Eu tenho que continuar entendendo que soberano é Deus. Eu tenho que entender que se Deus me dá algum recurso, me dá alguma condição, me deu um carro. Esses dias eu passei por uma pessoa
que infelizmente perdeu uma grande oportunidade de se envolver com Deus mais profundamente e passou a andar com Deus muito na superfície. Hoje essa pessoa está com muitas dificuldades. Eu passei com essa pessoa de carro, eu falei, troquei meu caminho, fui levar a pessoa lá num hospital tal, e peguei, falei, aqui meu amigo, ó, esse é o meu telefone, qualquer dificuldade que você tiver, liga para mim, se eu puder te atender, você vai estar atendido. Não, mas você é uma pessoa, eu sei que você é uma pessoa cheia de compromissos, uma pessoa que está correndo o tempo todo para lá e para cá. Eu falei, não importa, liga, se eu puder te atender, eu vou te atender. Eu tenho um carro, eu sei dirigir, se você precisar de mim, me liga. Entende, irmão? Não, eu conquistei um carro porque eu sou bom diante de Deus. Eu andei com Jesus, quem quiser que ande também. Não, meu, não. Às vezes, Deus me ergueu para que outros possam ser erguidos através de mim. Por acaso, quem me pregou o evangelho foi Jesus? Foi Jesus que pregou o evangelho para você? Quem pregou o evangelho para você? Não foi uma pessoa? Deus ergueu uma pessoa com o evangelho foi chegando, ó, de pessoa em pessoa até chegar a nós. Então, eu sou o tal diante de Deus, que nada mesmo. Deus usou milhões de pessoas, inclusive para derramar o seu sangue, para que o evangelho chegue até a mim. O que me ergueu não foi só as minhas próprias forças, foi o poder de Deus. Então, vamos tomar muito cuidado com essa autossuficiência. Eu fiz, eu calejei as mãos, eu trabalhei, eu conquistei, senão daqui a pouco a gente está que nem Salomão, né? Vejam o que eu construí com minha própria força. Você já leu? Eclesiastes capítulo 3, né? Veja o que eu conquistei com o meu próprio esforço. Eu fiz isso tudo para mim. Nada do que meus olhos contemplaram eu espolpei. Tudo que eu quis eu conquistei. Eu. Daqui a pouco onde está Salomão? Louco, trancafiado dentro de um quarto, dizendo que tudo que o homem faz, tudo é vaidade. Não é não. Não é tudo vaidade não. Existe um propósito de Deus sobre a terra para as coisas que eu faço e a maneira como eu vivo. Não é tudo vaidade. Mas um homem louco vai dizer o quê? Que tudo é vaidade. Então, nós vamos seguir Mateus. Antes, porém, nós vamos entrar num conceito um pouquinho diferente. Eu quero saber se você, de repente, tem alguma perguntinha para colocar esse assunto em dia. Não? Tem algum aí? Não. Então, nós vamos seguir aqui no capítulo 19, a partir do verso 3, que diz: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, outros que os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem é apto para admitir, admita. Nós queremos ver esse texto aqui e lembrar só uma coisa. No Egito existia
carta de divórcio. E foi lá no Egito que Moisés se deparou com essa ideia da carta de divórcio. E depois Moisés vem e vê uma necessidade de aplicar isso dentro da nação de Israel. Só uma coisa nós queremos deixar claro: existia a carta de divórcio, tá? Até aí é fato, existência da carta de divórcio. O que não existia? Não existia a carta ou a certidão de casamento, tá, irmão? A certidão de casamento não existia, mas a carta de divórcio existia. Porque a carta de divórcio era então uma segurança para a mulher. Porque naquela época, se uma mulher dissesse que já tinha sido casada e agora era separada, mas não era viúva, achava-se logo que ela tivesse sido pega em adultério, ou enfim, alguma coisa assim que denegrisse muito a sua conduta, a sua postura. Então a carta de divórcio passou a ser ali uma segurança para a mulher. Por quê? Porque Moisés viu que, como Jesus fala, por causa da dureza dos vossos corações, tá? E essa dureza dos corações, muita gente pode imaginar que esteja falando dureza dos corações dos homens. Não, mas eu entendo ali que Jesus está falando, por causa da dureza dos vossos corações, vossos seres humanos, não é só do homem. Eu não entendo que o texto de Jesus está falando assim, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração dos homens masculinos. Não, não é isso. Por causa da dureza dos vossos corações, homens e mulheres. Porque tem homem que é cabeçudo, mas tem mulher que não fica para trás. Não é verdade? Então, dureza. Aí Moisés examinou as situações em Israel, no meio do povo, ele viu lá a coisa e falou, caramba, o que eu vou fazer? Não tem jeito dessas pessoas conviverem juntas. Ele examinou as situações. Tinha intriga. O que eu vou fazer? Ah, já sei. Vou instituir a carta de divórcio, que nem eu vi lá no Egito. É o mínimo que ele pensou, é o mínimo que eu posso fazer. Eu vou estar ajudando essa gente. Inclusive, vou estar dando uma segurança para essa mulher. Porque aonde ela estiver de posse dessa carta de divórcio, ela vai ter uma justificativa. Ah, por que você se separou do seu marido? Porque a gente brigava. Ah, não foi adultério, não foi prostituição, não foi roubo, não roubou nada do teu marido, não violou a casa do teu marido, não implantou ídolos dentro da casa, não. Simplesmente ele me repudiou porque a gente não se entendia bem. Ah, então essa mulher estava segura. Diferente de quando alguém via uma mulher e dizia aquela mulher é separada do marido dela. O marido dela expulsou ela de casa. Acabou, aquela mulher era uma leprosa. Ninguém jamais daria emprego para aquela mulher. O emprego que ela podia conseguir seria lá morando junto com os animais numa estrebaria, servindo lá de escrava, trabalhando por um prato de comida. Só isso. Já a mulher de posse da carta de divórcio, ela tinha muito mais conceito, muito mais honra, porque ela não era simplesmente enquadrada como uma vadia, uma desocupada da vida, uma idólatra, conceitos tais. Outra coisa então que nós vamos ver aqui é quando Jesus diz, 7, replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ou seja, o que Moisés fez, Deus não reprovou, tá? Porém, o projeto de Deus era muito mais que isto. É isso que nós entendemos aqui. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Irmão, aí, nesse negócio de, sabe, relacionamento,
sexual ilícito. Eu vou dizer uma coisa para você. A interpretação disso aqui hoje, para nós cristãos, para a nossa cultura gentílica, isso aqui é um rolo. A interpretação disso é uma confusão só. Não é tão simples quanto o que nós poderíamos pensar dentro desta cultura gentílica que nós temos. Esse relacionamento sexual ilícito no cenário de Israel, isso era muito complicado. O fato de serem um homem com uma mulher casados, tudo estava sendo taxado de relacionamento sexual. Toda a conduta desse casal era um relacionamento sexual. Tudo era relacionamento sexual. Então, de repente, uma mulher que queimou o feijão, isso aqui podia ser um relacionamento sexual ilícito. É uma interpretação muito complicada, muito chata, uma cultura totalmente diferente. Porque para nós, quando a Bíblia traduz relacionamento sexual, nós falamos de ato sexual. Pensamos só nisso, mas não era isso, só que Israel pensava. Se dissesse assim, mulher, vai ali no poço e pega um pouco de água. E a mulher foi lá no poço. Quando ela viesse voltando com o cântaro dela, ela deixava esse cântaro quebrar e o marido ficasse insatisfeito. Isso aí já podia ser um relacionamento sexual ilícito. Era complicado demais. E tem outro detalhe. Então vamos dizer, o marido repudiou a mulher. Repudiou a mulher. Aí o nosso texto, ele diz assim, né? Relacionamento sexual ilícito e casar com outra comete adultério. Aí diz, e o que casar com a repudiada comete adultério. Você não acha esse negócio uma dupla punição para uma cultura muito terrível, em que quando a mulher fosse expulsa de um lar, do lar, ela já ficava à mercê de uma sociedade totalmente endurecida para com ela. E ainda assim, se alguém viesse e casasse com ela, estaria em adultério. Além dela já estar sofrendo uma situação, ela ainda é obrigada a permanecer sozinha para o resto da vida. Porque quem casasse com ela estaria cometendo adultério. Só que esse texto aqui, ele está entre colchetes, né? E o que casar com a repudiada comete adultério. Ele é tão ilógico que eu posso dizer, esse texto não faz parte do original. Ele é aquela história dos acréscimos, mas não é essa a doutrina que defendem as Assembleias de Deus, os batistas. Agora não, né? Agora está todo mundo abrindo mão. Depois que eu comecei a descer o chicote neles, está todo mundo se convertendo. Lá em Minas Gerais teve uma igreja que se reuniu para dizer assim, nós espalhamos um monte de estudos sobre casamento, CD, DVD na cidade. A cidade é pequena, tomamos a cidade, varremos a cidade de estudos, CD e DVD. Aí os líderes da igreja lá se reuniram. Não, nós chegamos à conclusão que é melhor a gente abrir mão desse negócio. Chegaram, né? Que bom que chegaram à conclusão. Porque viram que eu detonei a cidade. Eu não fui entregar CD lá na caixa de correio da igreja. Não, eu entreguei CD, DVD e estudo na caixa de correio de toda a cidade. Ou eles abrem mão ou eles perdem os membros. Ou eles vão ter membros rebeldes. Então eles acharam por bem, né? Pelo menos isso, né? Acharam por bem abrir mão da certidão de casamento e outras coisas mais. Então esse texto, e aqui casar com a repudiada comete adultério, é um texto que não faz parte do original. Aliás, que pelo simples análise do fato, você já pode ver que ele é muito incoerente. Um homem repudia uma mulher e quem casar com essa mulher está cometendo adultério. Tem lógica? Não tem lógica. Então esse texto
que já serviu de base para a doutrina de muita igreja, e já teve até profetas, né, se levantando, principalmente profetas mulheres, né? Ó irmã, Deus fala que a irmã não pode mais se casar. Assim diz o Senhor, como diz a sua palavra. É mesmo? Qual o Senhor e qual palavra está dizendo essas coisas? O palco dos piores e mais falsos profetas se chama Assembleias de Deus. Todo mundo é profeta. Teve um dia que eu fui profetizar, não, né? Misericórdia. Eu fui pregar numa igreja. Irmãos, eu estou quieto lá no meu cantinho. Aí, um irmão ia dar uma palavra, aquele negócio das oportunidades, né? Um irmão ia dar uma palavra, aí o irmão dava uma palavra, lia um texto bíblico, outros iam cantar, e durante todo o período em que alguém ia lá fazer alguma coisa lá na frente, se levantava um num canto, e tal, e língua estranha, e sapateado, e profetizava, e não sei o quê. Aí daqui a pouco ia outro, aí se levantava outro no outro canto, e língua estranha, sapateado, cambalhota, e profetizava, e aquilo foi assim durante uns 40 minutos, até o irmão me chamar. Pastor Tupirani, é a hora, venha dar a palavra aqui e tal, venha pregar. Eu tinha sido convidado para o evento. Quando eu comecei a pregar, meu irmão, veio uma unção de Deus tão misericordiosa e poderosa. Eu falei assim: cadê os profetas dessa igreja? Se tem profeta aqui dentro, eu quero ver profetizar é agora. Cadê o poder de Deus? Eu quero ver se manifestar aqui agora. Cadê o poder de Deus aí? Cadê profeta? Quero ver se alguém aí tem coragem para abrir a boca agora. Cadê os profetas? Ficou todo mundo calado? Cadê o Deus deles? Porque se realmente fosse Deus que tivesse falado por eles, ia falar de novo. E eu é que ia ter que me calar. Porque eu não tenho autoridade para repreender o Espírito Santo. Eu não tenho a mínima autoridade. Mas é o quê? Palco de Assembleia de Deus. Todo mundo é profeta. Eles são profetas, eles fazem casamento, eles desfazem casamento, eles dizem com quem a jovem vai casar. Ó, irmã, Deus está me dizendo que o teu varão é aquele cara lá, né? Porque o cara é amigo da família, que não sei o que lá, e toma-lhe palhaçada. Quer ouvir falsa profecia? Bom, não sei agora, mas eram Assembleias de Deus, porque já tem um bom tempo que eu não piso nesses lugares. Voltando aqui então, nós vamos seguir Mateus 19, 13 e 14. É isso? É isso. Diz que Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Irmão, qual o princípio que eu vejo aqui? Qual uma lição que eu vejo aqui muito poderosa? Qual é a posição dos discípulos? Veja bem, nós temos Jesus e logo abaixo estão os discípulos, aqueles que se tornaram apóstolos, foram os homens do ministério de Jesus, foram aqueles usados para também servir de, vamos dizer, de base para esse grande impacto do evangelho sobre o globo terrestre. Só que, às vezes, as pessoas confundem a autoridade que lhes é dada e ultrapassam os limites. As pessoas vieram para ir até Jesus, mas aí eu disse: não, ninguém vai até Jesus não. Jesus falou: ei, peraí, que autoridade é essa? Quem são vocês para impedir que os outros cheguem a mim? Eu já dei essa autoridade a vocês? Deixa as crianças virem aqui, não embaraça as crianças. E foi, e impôs as mãos sobre as crianças e seguiu o caminho. Infelizmente, muita gente não sabe reconhecer, eu acho essa lição tão poderosa, mas essa lição
ela só acontece na vida de quem tem humildade. Quem tem soberbia, meu irmão, é um caso sério. Só caminha mesmo para a cova. Tem gente que pensa que tem autoridade, pensa que tem poder, sabe? Pensa que é capaz e coisas dessa natureza. Ah, Jesus está ali, eu sou o assistente de Jesus, então agora eu já sei o que Jesus quer e o que ele não quer. Eu já sei o que Jesus faz e o que ele não faz. Lá vem as crianças, não, vocês não vão a Jesus não, Jesus não quer receber vocês. Isso aqui é um retrato de quê? Do ministério de Jesus que vai englobar a terra. Nós temos o quê? Sempre visto pessoas agindo assim. Uma vez, não teve um caso de uma pessoa conhecida minha, aqui do bairro de Santo Cristo mesmo, que foi lá em cima, não sei como é que anda, se ainda tem uma Assembleia de Deus lá por cima, e quando a pessoa chegou na porta da igreja, estava passando por dificuldades incríveis, estava desesperada, isso há mais de 20 anos atrás, essa história. Quando a pessoa chegou na porta, era um dia, tinha uma reunião lá, e a pessoa vinha chegando, e o diácono na porta, pois não, o que a senhora quer? Não, eu vim para ir na igreja, tal, eu queria frequentar a igreja, queria entrar aí. Não, aqui a senhora não pode entrar assim não. Como? De calça comprida. Aqui não pode entrar de calça comprida não. Imagina, não é a mesma situação? Não, não pode vir a Jesus de calça comprida não. Que história é essa de vir a Jesus de calça comprida? Agora eu te pergunto, procura o diácono hoje, procura ele, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Plantou, vai colher. Jesus não falou, vocês não entram no reino de Deus e nem deixem os outros que estão entrando entrarem. Vocês não ajudam nada, vocês só atrapalham. Por quê? Porque as pessoas não entendem. Eu sou o diácono, eu tenho autoridade, eu tenho domínio, eu sou aqui, sou o diácono, eu estou na portaria, por aqui só vai passar quem eu quiser. Não é isso, mais ou menos, que passou na cabeça do camarada? Aí vem uma senhora, uma jovem senhora desesperada, conhecia na época toda a situação em que ela vivia, e quando quer entrar na igreja, não, aqui não pode entrar. Por quê? Porque está de calça comprida. Ou seja, vai lá na cidade, arranja dinheiro, vai lá no mercado, compra uma saia, veste a sua saia, volta aqui e você pode entrar para ir até Jesus. São pessoas que exercem uma autoridade, um poder que não tem e vai pagar muito caro. Ocupar cargos espirituais, ou tomar atitudes de cargos espirituais que não lhe foi conferenciado, não lhe foi dado o poder, irmão, isso é pesado, isto é horripilante. E o resultado é o que nós vamos vendo dia após dia. Então, o texto diz, Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, ainda falou assim, esses aí, na condição que eles estão, eles têm garantia de entrar no reino. Nessa condição que eles estão, ele tem garantia de entrar no reino. Em outras palavras, você que está impedindo eles, a tua garantia ainda não foi determinada. Você tem muito ainda que lutar, né? Porque é o estado da inocência das crianças que garante a salvação. Temos perguntas aqui neste bloco? Não? Tem? Tá ligado aí? Vai, liga, vai. Liga de novo. Pastor, se um homem não crente tem um relacionamento sexual com uma crente e ele não se define a ter um compromisso com ela, isso perante Deus é fornicação? Ela pode prejudicar a salvação dela por causa deste envolvimento? Veja bem,
a Bíblia, nós não vamos partir de uma base já errada, tá? Muitas vezes as pessoas querem debater e analisar fatos partindo de uma base já errada. Não, eu prefiro partir da base certa. O que é a base certa? A Bíblia, a palavra de Deus, desde o Antigo ao Novo Testamento, nos adverte severamente a não nos colocarmos em julgo desigual. O que é o julgo desigual? No contexto, o que é o julgo desigual? É alguém que participa de uma fé evangélica se unir em casamento com alguém que não tem esta mesma fé. A respeito disso, o fato está encerrado. A palavra é não e ponto final. Inclusive, Jesus chega ao ponto de advertir: cuidado, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Tem muita gente que pensa: não, eu vou casar com aquela menina, eu vou trazê-la para a igreja. É ser muito infeliz. Nós não temos poder de trazer ninguém para a igreja e não podemos dizer isso. Não temos onisciência, não somos onipotentes e o amanhã não nos pertence. Nós temos que nos enquadrar no projeto de Deus. Gostou, olhou, flertou, está namorando? Vai para os pés do Senhor. Porque até quando Deus já dá a direção, nós temos problemas? Que dirá quando Deus não dá a direção? Aí, meu irmão, vira um mar bravio. Então, a base é essa aqui. Agora, se uma pessoa cristã vai e se envolve com um não cristão, meu irmão, eu não tenho nada a dizer. Ou seja, essa pessoa cristã que se envolveu com o não cristão, ela teve uma atitude não cristã, então ela que não venha recorrer ao auxílio do Espírito Santo, porque na hora de se envolver, ela não pediu auxílio. Na hora de se envolver, não se preocupou em ouvir Deus. Na hora de se envolver, não dobrou os joelhos, ficou enfeitiçada pela beleza, ou sei lá por mais o que, e tomou seu rumo. Agora, que está num julgo desigual, está começando a ver que o peso está, a coisa está apertando, a culpa é do não cristão. Não, a culpa é do cristão. A culpa não é do não cristão. O não cristão não sabe que se dobrar um joelho vai ouvir Deus. O não cristão não conhece os conceitos da palavra de Deus. O não cristão está vivendo a sua vida. Trabalho, casa, é suor e ponto final. A culpa é do cristão, que conhecia o caminho certo, mas não trilhou o caminho certo. E tem mais. Vou especificar, vou abranger um pouco mais. Esse fato aqui não quer dizer que o simples fato de alguém ser cristão e a outra também cristã, que acabou, beleza, estamos os dois na mesma fé. Não está na mesma fé não, porque o apóstolo Paulo diz que cada um anda segundo a sua própria fé, segundo a fé que alcançou. Ninguém tem a mesma fé. Então, mesmo crente com crente, tem que orar tanto quanto deveria orar até de crente com ímpio. O que aí eu já estou achando impossível, porém eu não sou Deus. Eu conheci o caso de uma jovem que, só para nós encerrarmos, no caso de uma jovem que ela, desde cedo ela ouvia a voz de Deus, ela era uma profeta. E ela começou a namorar um rapaz, influência, amigo de família, começou a namorar um rapaz, mas muito vigilante, segundo ela. E ela levava esse rapaz para a igreja, ele dormia à vontade na igreja. Não assistia nenhum culto. Aí ela, mas Senhor, eu vou terminar. Eu levo o camarada para a igreja, o que ele faz na igreja é dormir. Aí ela ouviu a voz de Deus, ela era minha professora de seminário, ela contou essa história. Ela ouviu a voz de Deus dizendo assim, não termina com ele. Mas Senhor, não termina. Tá, passava mais alguns dias, ela conseguia levar o camarada de novo na igreja e ele dormia de novo. Aí ela voltava revoltada aos pés do Senhor. Mas Senhor, não tem mais condição, eu sou tua serva, eu não posso me envolver com ímpio e tal, eu vou terminar. Deus disse, não termina.
Irmão, e foi essa luta, daqui a pouco o camarada se converte. Camarada se converte e hoje é líder de uma das grandes igrejas por onde eu passei, tive o privilégio de passar, isso já tem alguns anos, né? E o camarada se transformou numa bênção fora do comum. Agora, irmão, eu vou te dizer uma coisa, isso aqui que eu contei, não é regra não se ilude não, né? Se você não ouviu a voz do Senhor, é bom você fugir dessa história. E isso aqui, irmão, não quer dizer só de ímpio para crente, não. De crente com crente também. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Tem cristão que é pior do que ímpio. Tem mulher crente que é mais horrenda do que uma ímpia. Principalmente porque acha que pelo fato de ser crente que sabe tudo. Eu sou uma serva do Senhor. E como eu já vi gente bater no peito, sou serva do Deus vivo, sou serva do Senhor. Tá, então para ouvir esse Deus. Que tu é servo? Não, sou serva, eu sei, eu leio Bíblia, eu entendo. Olha, se torna uma coisa abominável, horripilante, intragável, insustentável. Sabia disso, né? Você sabe disso. Tem pergunta aí? Então, irmão, nós vamos dar uma paradinha para a gente tomar um café, depois a gente volta.